Livro O Poder da Esperança, 9º capítulo, 2ª parte. Pratique exercícios. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Uma coisa é certa, e os médicos do mundo inteiro concordam com ela. Fazer exercícios físicos regulares proporciona benefícios que nenhuma caixa de remédio pode oferecer. Afinal, fomos criados para uma vida ativa e natural. No livro Corpo Ativo, Mente Desperta, Johnny Hattie, professor de psiquiatria em Harvard, afirma que níveis tóxicos de estresse desgastam as conexões entre os bilhões de neurônios e que a depressão crônica contrai certas áreas do cérebro. Por outro lado, o exercício físico libera uma cascata de neuroquímicos e fatores de crescimento que podem reverter esse processo, ajudando a sustentar a infraestrutura cerebral. Isso contribui até mesmo para a capacidade de aprendizado. Há outras vantagens na prática de exercícios físicos. Eles ajudam a fortalecer o coração e aumentar a capacidade pulmonar, o que dá à pessoa mais disposição para as tarefas comuns do dia a dia. Fazer exercícios físicos previne a osteoporose, pois ajuda os ossos a reter maior quantidade de cálcio. Exercícios aeróbicos: correr, andar de bicicleta, nadar e caminhar com energia combatem o estresse e a depressão, além de outros benefícios, reverter o quadro das doenças metabólicas adquiridas, entre parênteses, diabetes, câncer e doenças do coração. Diminuem a pressão arterial, pois, após o exercício, a quantidade de adrenalina diminui. Além de controlar a pressão, a prática moderada do exercício físico evita que pessoas normais venham a sofrer com o problema. O exercício físico regular reduz os altos níveis de colesterol e de gordura saturada na circulação. Além disso, aumenta a produção do bom colesterol que protege as artérias. A prática de exercícios ajuda a recuperar os limites fisiológicos em termos de necessidades alimentares, principalmente se o exercício for acompanhado de alimentação natural. Além disso, a tireoide é estimulada a permanecer várias horas funcionando após o esforço físico, acelerando o metabolismo geral. Isso ajuda a controlar o peso. Exercícios físicos liberam endorfinas e levam a uma sensação de bem-estar, mantêm o humor sob controle, em longo prazo, reduzem a frequência cardíaca de repouso, aliviando o coração, facilitam a ação da insulina e a circulação periférica, tratando o diabetes tipo 2, melhoram a autoimagem, reduzem a taxa de triglicerídeos, favorecem o bom sono. De fato, a lista dos benefícios é muito mais extensa. Se você ainda não se convenceu de que precisa se mexer, saiba que a inatividade continuada pode levar à falta crônica de aptidão física, tornando a pessoa vulnerável ao cansaço e ao esforço físico, que fugir ao seu normal. O sedentarismo é causa comprovada de várias doenças. Portanto, mexa-se. Seu corpo, seu cérebro e suas emoções agradecem. Descanse. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.
Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. O trabalho excessivo encontrou campo fértil em nossa disposição inata para o consumo e o acúmulo de bens. Para ter coisas, muitas vezes nos matamos de trabalhar. Muitos vivem no limite do cansaço, sem dar um tempo à vida. Como Paulo, lembra? Descansar é mais do que suspensão de atividades, é a renovação e reconstrução. Vejamos algumas atitudes que podem ajudar você a ter um pouco mais de descanso. Trabalhe na medida certa. Encerre seu expediente no horário normal e, ao voltar para casa, deixe todos os problemas no trabalho. Se pensa que sem você o serviço não anda ou que a empresa vai falir, lembre-se de que, se você ficar doente ou morrer, outro o substituirá. Relaxe. Os músculos necessitam de um período de descanso e recuperação. Um dos melhores relaxantes fisiológicos é o exercício físico. Meia hora de caminhada vigorosa, por exemplo, já é suficiente. Durma. Não sacrifique suas preciosas horas de sono em atividades que o deixarão mais tenso ainda. Se você tem insônia, evite tomar calmantes para dormir. Faça exercícios físicos moderados, pelo menos 4 vezes por semana. Não coma muito à noite, dê preferência a uma alimentação à base de frutas e pão integral. Apague todas as luzes. Um banho morno antes de ir para a cama também ajuda a relaxar. Antes de ir dormir, evite atividades ao computador, filmes e noticiários, pois agitam o cérebro. Leia um salmo da Bíblia e experimente confiar em Deus. Entregue a Ele seus problemas e preocupações. Um dia em cada semana. Reserve um dia da semana como especial para repouso físico, mental e espiritual. Como já vimos, foi pensando nisso que Deus estabeleceu a semana, mediada por um dia de repouso, o sábado. Nesse dia, o repouso, conforme o mandamento bíblico, inclui a cessação de todas as atividades do trabalho comum e a separação de tempo para meditar e realizar atividades, tais como visitar enfermos e pessoas necessitadas. Mateus capítulo 12, versículo 12. Se você é daquelas pessoas que acreditam que não podem parar nunca, lembre-se de que Deus criou o mundo em 6 dias e fez uma pausa no 7º. 30 dias em cada ano. Aproveite as férias para ficar com seus filhos. Esse período deve ser sagrado para a família. Saia e faça coisas diferentes. Mude de atividade. Mesmo que seja dono de seu negócio, não abra mão de montar um esquema de férias. Dê um jeito. Você precisa disso. A vida passa, os filhos crescem, nós envelhecemos e o trabalho permanece como sempre. Pratique o domínio próprio. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Compulsão é a dificuldade que uma pessoa tem de exercer controle sobre um hábito. Estima-se que 1/3 dos brasileiros adultos lute contra algum tipo de compulsão. Fala-se de compulsão alimentar, compulsão relacionada aos vícios de fumar e beber, compulsão sexual e etc. A compulsão alimentar é responsável em grande parte pelo alto índice de obesidade no mundo. Muitas pessoas comem demasiadamente para preencher algum tipo de vazio, não só
o do estômago e não conseguem controlar o impulso por meio de remédios. Fumantes têm maior incidência de câncer de pulmão, na boca, câncer de laringe, no esôfago, pâncreas, bexiga e rins do que os não fumantes. Úlceras estomacais e duodenais são 60% mais comuns entre eles. O vício de fumar retira o cálcio dos ossos, acelerando o processo de osteoporose. O hábito de ingerir bebidas alcoólicas também cobra um alto preço. O álcool promove o aumento da pressão sanguínea e é tóxico para os músculos do coração. Aumenta o risco de derrame, morte súbita decorrente de arritmias e músculos cardíacos doentes, além de contribuir para o desenvolvimento da cirrose e do câncer. Para vencer, a resistência à compulsão começa com o exercício do domínio próprio, o que pode ser definido em uma palavra: temperança, que significa a abstinência de tudo que é prejudicial e o uso equilibrado de tudo que é bom. Manter-se informado sobre a importância do estilo de vida saudável ajuda muito, mas buscar forças em Deus também é muito importante. A força recebida por meio da oração e da comunhão com o Criador influenciará nossa capacidade de fazer mudanças, substituições e trocas em nossos hábitos. Colocadas em prática, as dicas deste capítulo fariam muito bem ao Paulo, à Laura, ao Carlão e até mesmo à pequena Isabela. Você não acha? Você não acha? Se fariam bem a eles, também fariam e farão bem a você. Que tal começar hoje?